Vamos fazer uma oração. Fechem seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, que a Tua palavra seja como uma espada, Senhor Deus, que ela penetre o nosso coração, Senhor Deus. Seja como uma flecha, Pai, que ela vem mesmo penetrando tudo, dividindo alma, dividindo espírito, Pai. E que a Tua palavra seja implantada, Senhor Deus, no mais íntimo do nosso coração, Pai. Senhor Deus, que Tu possa, Senhor Deus, estar jorrando sobre nós a Tua presença de uma forma descomunal, Pai. Aqueles que têm sede de Ti, Pai, que o Senhor possa estar dando água de beber, Pai, que é a Tua própria presença, Pai. Aqueles que têm sede, que anseiam pela Tua presença, que o Senhor possa estar saciando a Sua vontade, Pai. Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, ela não possa voltar vazia, Senhor Deus. Então essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor falou comigo ontem à noite, eu falei, cara, aí eu falei, pai, e aí, como é que vai fazer? Baixa um pouquinho que eu fico um pouco candeado aqui. E eu falei, meu irmão, e aí? E aí, Deus, Fernando? Lucas 15. E o contexto de Lucas 15 é que Jesus ele falava para dois grupos de pessoas. Ele falava para os escribas e os fariseus e falava também para os publicanos e pecadores. Para quem não sabe, os escribas e os fariseus, eles eram conhecidos como mestres da lei, eles conheciam e executavam de forma zelosa as 613 leis do Velho Testamento. Já os publicanos e os pecadores, eles faziam questão, eles anunciavam, olha, eu não sigo as leis do Velho Testamento, que a gente conhece. Eu não sigo essa lei que vocês seguem, eu não sigo ela. Tanto é que eles eram conhecidos como o quê? Pecadores. E o engraçado é que o contexto de Lucas 15, Jesus ele fala para esses dois grupos de pessoas e ele fala sobre a ovelha perdida. E ele também fala sobre a dracma perdida. Ele fala sobre aquele que se perdeu lá fora e aquele que se perdeu dentro. E ele pega e enfatiza ainda mais na parábola do filho pródigo. Lucas 15, verso 11, por favor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Só um parênteses aqui, volta aqui rapidinho. Um homem tinha 2 pecadores. É isso? Não. Então ele tinha 2 presbíteros, né? Não? Um homem, ele tinha então 2 apóstolos. Ele tinha o quê? Ele tinha filhos. Aqui Jesus está trazendo uma representatividade de paternidade. Ele fala, olha, eu sou o Senhor, o Pai. E ele chama filhos. Então esse pai tinha 2 filhos. Continua. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo assim, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome.
me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e pequei perante ti. Segura aqui, volta. Outras versões, King James vai dizer: caindo em si, olhando para dentro de si, ele dirá: Pai, pequei contra os céus e pequei perante ti. Continua. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e pequei perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu e de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Cara, é uma parábola muito conhecida. E como um bom evangelista, eu entendo que não é apenas uma mensagem evangelística, porque ela também visa alcançar, de buscar, mas também ela visa cuidar do que estão dentro, uma doutrina. Não é apenas uma mensagem evangelística, mas também é uma mensagem doutrinária, porque ela trata também os de dentro. E olhando para esse texto, meu irmão, eu aprendo 4 pontos importantíssimos que nós devemos nos atentar para ele. Sabe? E o primeiro ponto que eu aprendo é que se nós negarmos o Pai, Ele também vai nos negar. Porque a partir do momento que o filho ele pede a herança, não sei se vocês sabem, mas a cultura ocidental diz que, olha, se um filho porventura pedir a herança do pai, ele está pedindo a morte do pai. Eu quero que você morra. Olha só a falta de respeito, cara. Eu quero que você morra. Me dá a minha herança. E o pai, pois bem. A
A partir do momento que o pai, ele nem insiste, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, ele é um Deus educado, ele é um pai educado. Por isso que nós cantamos que somos livres, que temos liberdade, e temos também liberdade para sair. Porque Deus não quer que ninguém fique sem querer ficar. Bom, se o pai liberou, não insistiu, não, meu filho, fica, não, pelo amor de Deus, não vai. O pai não replicou. Pois bem, sabe, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, vai dizer: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Sabe, não pensem que Deus é um Deus de, mas, sabe, porque eu vejo que tem muitas pessoas, e eu às vezes, eu me policio, cara, eu tenho que tomar cuidado, para mim não estar fazendo da graça de Deus algo banal. Porque a partir do momento que nós escolhemos o pecado, de forma racional, automaticamente a gente está dizendo assim: eu não te quero. Eu não te quero, Deus, não, eu não te quero, mesmo que seja por esse momento, eu não te quero. Mateus capítulo 10, versículo 32, 33 vai dizer: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Cara, se nós negarmos, também seremos negados. Ou você acha que é um Deus de migalhas, meu irmão? Porque Deus não é um Deus de migalhas. Ele fala: olha, não tem como servir a dois senhores. Não, eu não quero você um pouquinho comigo e um pouquinho no mundo, porque eu não aceito migalhas. Porque se você me negar, eu também te negarei. É um Deus recíproco. É bem verdade que é uma reciprocidade diferente da nossa, mas é um Deus que tem qualidades que a gente não tem. Mas Ele é muito claro: se nós negarmos Ele como o Filho negou, Ele também nega. Então, o primeiro ponto que eu aprendo é que se nós negarmos a Cristo, se nós negarmos o nosso Pai, Ele também vai nos negar. Que isso seja bem claro. Quando nós escolhemos o pecado, nós negamos a Cristo. E temos que ficar atentos. Segundo ponto que eu aprendo que o pecado, ele tem um poder de afastar o homem de Deus. Sabe, quando eu olho para o livro de Gênesis, no Éden, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Porque quando eles pecaram contra Deus, desobedecendo os mandamentos que Deus falou: olha, não coma. Isso é o quê? Uma ordem. Não comam. Primeiro mandamento aqui, não comam. Não comam desse fruto. E o homem e a mulher desobedeceram e pecaram contra Deus. O que eles fizeram quando Deus desceu? No pôr do sol? Se esconderam. Sabe? O pecado, ele faz isso, cara. E não pense vocês, porque de pecadinho em pecadinho vocês não vão ficar longe, que a gente não consegue. Cara, se nós não nos renunciarmos, de pecadinho em pecadinho, somos jogados para fora. O mundo será atraente, cara, e não o evangelho. Sabe o que atraiu o filho pródigo? A vida devassa, festas, prostituição, bebidas. Isso estava no mundo, não estava na casa do Pai. Ele literalmente quis ganhar o mundo. Aí Cristo fala: não vale a pena você ganhar o mundo e perder a sua própria alma.
É engraçado que se nós dermos vazão aos nossos desejos carnais, é muito provável que a gente se afaste cada vez mais de Cristo. Desejos carnais estes que são pecados. Se nós dermos vazão aos nossos desejos carnais, a gente vai estar no abismo, porque Ele vai nos levar para longe de Deus, para longe da presença. Porque a grande verdade é que quando o filho volta, na verdade o maior prazer não estava no ambiente, não era o novilho gordo, não era as pedras preciosas, não. O paraíso estava na presença do Pai, porque na presença do Pai a alma dele era saciada. Porque existe um trono no nosso coração que só quem senta é Deus, cara. Se nós colocarmos a prostituição, velho, você vai tentar e nunca vai conseguir. Porque nessa cadeira só quem senta é Deus. Se nós tentarmos as festas mundanas, a gente vai tentar e morrer tentando e nunca conseguiremos. Porque há um trono no nosso coração que só quem reina é Deus, é o Pai que reina. Só o Pai pode satisfazer aquilo que está dentro da gente, que clama, que pede a presença de Deus. Apocalipse, João vai dizer, Apocalipse 21, 22, 23. Ele fala sobre o paraíso, sobre o céu. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O próprio Cristo, cara, o próprio Pai, é a luz que necessitamos. Sabe, essa busca implacável que o ser humano tem para buscar um sentido na vida. Essa luta implacável, ela só se encerra, cara. Ela só cessa a partir do momento que nós colocamos Deus no devido lugar. Aqui, ó. E não de forma apenas externa, mas de forma interna, de dentro para fora. Então, segundo ponto, cara. Segundo ponto que eu aprendo é que nós devemos nos manter vigilantes, para que o mundo lá fora não nos seduza. Como diz a música de Thales Roberto, que o pecado, ele bate na porta apresentando pratos. Todo dia aqui, ó. Fernando, aqui, ó. Vigilante. Fernando, aqui. Eu tenho um destino, eu tenho que me manter vigilante, porque a gente se perde com facilidade. Porque a gente deixa de sair do caminho de Deus com muita facilidade. E a gente tem que criar mais raízes em Deus, velho. Que não seja qualquer coisa e nem nada que possa nos afastar de Deus. Mas que a verdade é que com muita facilidade a gente se perde. Com muita facilidade a gente sai do caminho. Porque o mundo apresenta pratos. Não, pai, pera aí, como o Vitor falou aqui. Não, olha, fica um pouquinho aqui que daqui a pouco eu volto. Sabe, a gente tem tratado Deus muitas vezes como ficantes, essa é a grande verdade. Isso é muito errado. A gente tem que olhar para dentro de nós, revermos o que tem que ser revido. Temos que manter vigilância. Sabe? Não é querendo colocar a culpa apenas em Satanás, porque Satanás tem sim principados e potestades que tentam nos atrair para o pecado. Mas a grande verdade é que essa carne aqui, ó, se nós não nos mantermos vigilantes, ela vai nos levar para o abismo. Temos que manter vigilante aqui, ó, marchando na única direção, não saindo da rota. Tomar cuidado para não se perder.
Segundo ponto, eu aprendo que a gente tem que manter vigilância, ficar esperto, porque o filho pródigo não ficou esperto, porque o mundo seduziu ele. E ele foi ter com o mundo. E nós vimos o resultado. Sabe, o terceiro ponto que eu aprendo é que a misericórdia, cara. Nós temos um Deus misericordioso, amém? Porque se não fosse pela misericórdia dele, a gente estava tudo ferrado. Sabe, eu oro muito a Deus, eu falo, Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, porque se não fosse a tua misericórdia, acabou. Olha o que diz em Lamentações 3:22, coloca aí, por favor. Lamentações 3:22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se de manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe qual é a nova, irmão? A nova é que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. As boas novas é que grande é a fidelidade dele. Mas nós não devemos fazer dessa fidelidade, desse amor, dessa misericórdia, algo banal. Porque aqui muitas vezes fazemos isso, velho. Muitas vezes pegamos a graça de Deus. Não, Deus vai me perdoar. Não, cara, esse não é um pensamento de um cristão saudável, meu irmão. Há um vírus instalado aí. Se liga, vigilância. Essa é a grande verdade. Temos que estar ligados, atentos. Satanás não brinca em serviço, meu irmão. Assim como o céu é uma realidade para nós, o inferno é uma realidade também. É total ausência de Deus. O filho pródigo na total ausência do pai, onde ele estava. Estava com os porcos. Sabe, na cultura judaica, estar com os porcos é total humilhação, velho. Não, ele não falou que estava com as galinhas. Jesus não conta essa parábola, ele estava com as galinhas, com os bois, não. Ele fala, estava com os porcos. Jesus aqui foi incisivo. Já que eu sei que a cultura aqui de vocês têm nojo. Isso para vocês é uma coisa extremamente horripilante. Vou tocar aqui. Então o filho estava com os porcos, querendo comer as comidas que os porcos comiam. Lembrando, ele fala aqui para 2 tipos de públicos, 2 grupos de pessoas. Ele fala para os que estão perdidos dentro, para o que estão perdidos dentro e para o que está perdido lá fora. Então, o terceiro ponto que eu aprendo é que a misericórdia, meu irmão. Mas para alcançarmos misericórdias, nós temos que nos arrepender. Lembrando, não é apenas se arrepender, é esquecer e deixar. Bota aí, por gentileza, Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os ao quê? Não ouvi, ao quê? Então não é apenas confessar, é confessar e deixar. Não, mas eu me arrependi, não, mas eu, sabe, velho, eu até chorei. Não, meu irmão, Deus ele não está preocupado com isso não, porque até crocodilo chora. Aqui, ó, cara, eu me arrependi. E o que mostra o arrependimento verdadeiro? O quê? O abandono, a luta 100%.
cara, eu pequei. Deus, tenha misericórdia, sara-me. Eu vou, Pai, nossa, que nojo. Cara, se esses sentimentos após o pecado nós não termos, é porque a gente tem que tomar cuidado. Tem algo de errado. Um vírus tenha se instalado nesse cristão. Se nós não temos esse sentimento, tem algo totalmente errado, velho. Estamos caminhando para mais longe dele e nós não percebemos. Ah, mas eu chorei. Deus não está preocupado com emocionalismo, não. Ele está preocupado com mudanças. Porque 2 Coríntios 5,17 é claro: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, meu irmão. Se tudo se fez novo, o abandono é real, velho. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu falo: Pai, encontra-me um coração arrependido, Pai. Não deixa eu querer me enganar e achar que está querendo te enganar também, não. Não deixa, não. Me perdoe se muitas vezes eu falar: Pai, me perdoe, e não for de coração. Por mais que eu pense que seja de verdade, me perdoe que se não for. Porque nosso coração é enganoso, viu? Não pense vocês que a gente, não, eu pedi perdão, não, meu irmão. Quando a gente realmente se arrepende, a gente se abandona. E é aí que encontramos o quê? A misericórdia. Porque em João 14, negando o verso 21, vai dizer que o próprio Jesus vai dizer que aquele que me ama faz o quê? Obedece os meus mandamentos. E aí muitas vezes eu já me peguei: Pai, eu te amo. Aí depois, eu acho que Deus faz que nem com Pedro: tu me amas mesmo, Fernando? Aí eu: Pai, eu te amo. Aí: Fernando, tu me amas mesmo? Porque aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E outra, não é uma obediência robótica não, tá? É obediência em amor. Não somos os fariseus, não, que obedeciam a lei de uma forma robótica. Nós obedecemos os princípios e mandamentos por amor, porque sabemos que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Sabe? E é aqui que entra, que toca o dedo na ferida, sabe? Porque é aqui que agora nós falamos sobre o filho perdido dentro. E a grande verdade é que o filho mais velho, ele representava a dracma perdida. Repara que quando ele fala com o pai, ele fala assim: como tu fizeste isso? Ele nem fala o Senhor, ele fala tu. Não tinha mais o respeito. Porque aqui no Brasil até existe algum tratamento assim de filho com pai, né? Tu. Eu nunca chamei meu pai por tu. Meu pai terreno, eu sempre falei: o Senhor. O Senhor, o Senhor. Ainda mais na cultura ocidental, porque eles se tratavam de uma forma muito hierárquica, muito, muito respeitosa. Olha, o pai é o homem maior aqui, ó. O tratamento era o Senhor, ele fala tu. Aí fala: esse teu filho, não era mais irmão, agora é esse teu filho aí, ó. Sabe, eu me lembro que quando eu cheguei no galpão, com 2 meses, 3 meses de convertido, eu lembro que algumas pessoas, que já foi resolvido, graças a Deus, sabe, se levantaram contra mim e fizeram exatamente um ato que o filho mais velho fez. Que é isso aqui? Não, como assim?
sabe? E há quem diga que essa parábola é uma parábola que ela não termina, porque tem reticências aí. Porque quando o pai, ele vai falar com o filho, olha, não te preocupas, porque tudo que é meu é teu. Olha, fica tranquilo, vamos nos alegrar, porque o teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e foi salvo. Vamos entrar para a festa, filho. Vamos. Sabe, e graças a Deus, cara, foi resolvido, para a honra e glória de Deus. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui hoje. Entre nós que somos o corpo, entre nós que somos igreja de Cristo, a noiva, às vezes nos perdemos facilmente também dentro de casa. Às vezes somos uma moeda perdida e tem que fazer uma varredura para poder encontrar. E sabe que varredura é essa? Essa varredura nada mais é do que o próprio Deus, a própria palavra. A palavra de Deus é o cajado dele. Porque ele fala que ele disciplina quem ele ama. Engraçado é que, como eu falei, é uma parábola que ela dá a entender por alguns pregadores que tá Deus aqui, ó, o pai, com a mão na porta, falando com o filho, filho, o que eu tenho é teu. O que eu tenho é teu. Ei, se alegra, porque o teu irmão, ele voltou. Vamos, o que é meu é teu, meu filho, não se preocupa. Vamos nos alegrar. E aí, vai entrar? É uma pergunta aqui hoje para nós. E aí, cara, olha para dentro de si. Porque o filho pródigo fez isso, velho. Sabe que ele cumpriu? Mateus capítulo 5, verso 3. Coloca, por favor. Quando o filho pródigo, ele fala, olha, caindo em si. Quando ele olhou para o lado e viu, meu irmão, com meu pai eu estava melhor, cara. Eu estou com saudade, eu quero meu pai. Aí ele, caindo em si, por quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que caem em si, que olham para dentro de si. Encontra o seu estado, a sua condição de pecador. Bem-aventurado aquele que olha para dentro de si e revê os seus conceitos, sim. Revê os seus passos. Bem-aventurado aqueles que olham para trás. Cara, eu acho que eu fiz besteira, eu tinha que consertar, porque o que eu fiz foi errado. E o que o meu pai tem para mim é bem melhor. Aconteceu com Zaqueu. Pobreza de espírito. É que eu roubava ali os impostos, ele caiu em si. Sabe? Quando a gente fala, cara, eu sou cristão, então, cara, isso aqui, ó, é um princípio básico do nosso coração. Se nós não cairmos em si, se nós não olharmos para dentro de nós, revermos aquilo que tem que ser revido, a gente não vai alcançar a misericórdia do Pai. E a gente está condenado a ficar cada vez mais longe. Porque Deus, Ele é um Deus educado e justo. Muitas pessoas por aí afora pregam a famosa cultura da hipergraça. E para quem não sabe, cultura da hipergraça, não, porque a graça de Deus é tão grande. Cara, a graça de Deus é descomunal, é lógico. Mas o problema da hipergraça hoje é que ela faz em corações ficar ali, ó, anestesiados. Deus vai me perdoar? Deus me perdoa. Não, cara.
A graça de Deus, ela é gigantesca. Mas temos que entender isso. Se nós não olharmos para o nosso coração, falar, cara, eu errei mesmo. Pai, eu pequei. Pai, eu pequei contra os céus e pequei perante Ti. Olha, na verdade, e essa é uma realidade, viu? Eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a realidade, tá? Da igreja. Nem somos dignos de ser chamado filho dele. Aí o que o pai faz quando ele chega? Não. Eu tenho o que eu quero aqui, ó. É o coração aqui, ó. Coração pobre de espírito, é aquele que reconhece sua condição. Eu quero, não, filho, é esse coração que eu quero aqui, ó. Esse coração que olha para dentro de si, reconhece que necessita de mim, porque em mim é o próprio paraíso, como diz João em Apocalipse. Deus é a própria luz, Ele é o próprio paraíso. Sabe, o paraíso no céu não são as pedras não, é a própria pessoa de Cristo, é o próprio paraíso. Sabe o que eu aprendo com esse quarto e último ponto? Eu aprendo que há pessoas perdidas dentro, e eu já fui uma delas. Eu tomo muito cuidado para não me tornar de novo. Porque nós como cristãos, a gente tem que ser vigilante. Tomar cuidado. Porque esse coração, se não estiver buscando, ele se perde facilmente. A gente não vigiar. É hábito. Sabe? Há 4 pontos de outros milhares de pontos que se podem se entender por esse texto. Só que eu acredito que Deus, Ele trouxe hoje aqui filhos pródigos. Eu acredito que Deus, Ele está aqui falando em coração de pessoas, porque essa música diz que Deus sonda mentes e sonda corações também. Ele vai no mais profundo do íntimo do coração do homem, onde nenhum outro homem pode ir, onde nem mesmo nós podemos ir. E Deus, Ele fala com corações aqui essa noite. Porque essa palavra, antes de ser pregada aqui, ela me confrontou, e pode ter certeza que ela me confrontou. Porque literalmente eu falei, Pai, eu necessito cada dia mais estar mais atento, mais vigilante. Porque eu me perco tão fácil. Se eu não te buscar, eu sou perdido, eu sou levado como uma folha em um vendaval, eu sou levado de forma fácil pelos prazeres do mundo. Se nós não estivermos atentos, meu irmão, a gente se perde lá fora, a gente se perde dentro. Porque a grande verdade é que a gente tem que buscar Deus de forma insensável. Não podemos cessar essa busca, porque Ele é o único que pode colocar fogo, mas Ele só coloca fogo se tiver lenha. E não pensem vocês que essa lenha é o oba-oba, não, meu irmão. Não é o emocionalismo, não. Não. Essa lenha é a pobreza de espírito. Olha, eu necessito de Ti, eu te quero. Sabe? As distrações, elas são cada vez mais recorrentes no dia de hoje, para todo mundo. Só que se nós não ficarmos atentos a essas distrações, elas são como o pãozinho, sabe, de João e Maria, cada vez mais distante de casa. Cada vez mais distante. Cristo, Ele tem mostrado para a gente uma condição de não apenas um Deus soberano, mas também de um Pai. Porque quando o próprio Jesus, Ele inicia a parábola, Ele fala, um homem tinha 2 filhos. O pai está falando de paternidade. Quando Jesus vai começar a oração, Ele fala, Pai Nosso. Não é mais como era no Velho Testamento.
está dando uma condição de intimidade para os filhos. Intimidade para os filhos. Filhos esses que se arrependem. Porque quando Cristo, não pense em vocês, porque quando Cristo começa o seu ministério, ele começa, meu irmão, aqui ó, arrependam-se, arrependam-se. E antes dele, João Batista vinha fazendo o quê? Arrependam-se, não pensem em vocês, por serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão. E vocês, ó, vai ter boquinha para vocês não. Porque o machado está aqui, ó, exposto à raiz da árvore. E aquele que não se arrepender e dar bons frutos, será cortado e lançado no fogo. Aqui é fogo de juízo, fogo ardente. Sabe o que é o machado? Cristo está aqui, ó, exposto à raiz da árvore. Arrependam-se. Porque quando Jesus vier buscar a noiva, quando Jesus vier buscar, se nós não tivermos em condição de arrependedores, se a gente não tiver em condição de pessoas, de cristãos que olham para dentro desse cara, eu necessito de Deus, olha, eu vou rever todos os meus assuntos, o que eu fiz de errado eu vou fazer direito agora, porque é mudança de hábito, mano. E não é apenas externo, não. É interno aqui, ó. No paraíso de Cafarnaum, Marcos 2. Quando ele entra ali e os amigos dele descem, ele até Cristo. O que Jesus faz primeiro, eu pergunto para vocês. Ele perdoa o quê? Mas o paralítico queria andar, peraí. Mas peraí, o paralítico ele desceu para quê? Para quê, gente? Para ser curado, né? Eu acho que não, Jesus está tirando isso aqui, ó. A maior enfermidade do homem está aqui, ó. Por isso que ele fala, os teus pecados são perdoados. E aí os fariseus, ó, quem é esse aqui? Para que vocês saibam que eu sou o filho do homem. Levanta-te e anda. Pense vocês que vieram aqui hoje, que o maior problema do ser humano, seja ele qual for, é do cristão. São os problemas externos, porque é passageiro. Para nós cristãos, a gente somos peregrinos, a gente está de passagem. Isso aqui, ó, não é nada. A beleza é vã, ela passa, como diz Provérbios. Eu estou preocupado aqui, ó, com o coração arrependido, que entende a sua condição, seja ele a dracma perdida, seja ele a ovelha perdida, ele quer um coração arrependido. Só que para chegarmos a essa condição, precisa-se de uma ação, e essa ação ela só pode ser feita se nós tivermos uma atitude, velho, se nós buscarmos. Porque sabe qual é a grande realidade? É que se você não buscar, o passarinho vai te levar, irmão. Ele vai voar na tua cabeça e vai jogar ali pecados e pecados, pecadinhos, pecadão. E você vai cada vez mais se afastando de Deus. E quando você vê, você vai estar tão distante que nem você. Eu conheço muitas pessoas, infelizmente, que se afastaram tanto de Deus que não conseguem retornar. Não conseguem voltar. Até, sabe, poxa, eu até queria, mas não. Sabe, o mundo apresentou tantos pratos que não comam os pratos do mundo. Ah, mas é muito fácil falar. Não, é difícil. Porque essa carne aqui também fala, não pense em vocês. Os mais velhos, a carne fala também, tá? Os mais novos, a carne fala. Se você não calá-la, ela vai te levar para o abismo. Seja quem for.
Jesus é muito enfático. Gostaria que Jefferson e Amanda